Muito bem, meus queridos irmãos, quero pedir a vocês que abram a Bíblia Sagrada no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. E eu quero fazer a leitura do verso 1 e até o verso de número 7. Nesta oportunidade, quero falar com você mais um pouco a respeito da abordagem textual. E você que está comigo, que gosta sempre de ouvir a respeito do sermão e os tipos de sermões que nós temos, eu quero apresentar para vocês mais este texto e como que nós vamos fazer a divisão a partir dele. Eu vou fazer a leitura primeiramente com vocês e daqui a pouco a gente então começa a orientação a respeito da estruturação e aproveitamos também a oportunidade para extrair a mensagem contida neste texto. Então, faço a leitura. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Bem, como que nós podemos abordar esse texto aqui e retirar dele as três divisões com as quais nós estamos aprendendo aqui a trabalhar? Todo sermão, ele carrega consigo essa estrutura de uma introdução, de três divisões e de uma conclusão. Ora, só deve ter três divisões? Não, podem ter muito mais divisões, não tem problema. Muito mais não, né? Não recomendo que seja muito mais. Mas até 5 divisões, dependendo do tempo que você tem para pregar e dependendo agora também do tipo de texto que você fez a leitura, e ele lhe possibilita essas 5 divisões, então faça. Porém, o recomendado é que seja 3, porque esse é o que vai encaixar no tempo de meia hora, de 45 minutos e até 1 hora é o bastante para a gente pregar um sermão que tem as suas 3 divisões, e com 3 divisões fica também um assunto mais enxuto e os irmãos podem memorizar. Todas as vezes que nós falamos dessas 3 divisões, nós estamos falando dos tópicos principais do sermão. E esses 3 tópicos principais do sermão é onde estão os assuntos sobre os quais nós vamos tratar. Nós identificamos, segundo aí a graça de Deus, pela oração, né? Buscando a presença do Senhor, orando, conversando com o texto bíblico. Conversar com o texto bíblico é conversar com Deus, porque aqui é a palavra de Deus. Então você, conversando com o Senhor aqui, o Espírito Santo te orientou, ele despertou em você, então, esta oportunidade aqui de enxergar esses 3 pontos sobre os quais o Senhor Deus, ele quer falar com a igreja. Ele quer que você transmita para a igreja, então, esta mensagem. Pois bem,
Destes que eu acabei de fazer a leitura até o verso 7, quais as divisões que nós podemos tirar daqui? Então eu vou apresentar, mas antes a introdução. Lógico, o que é a parte da introdução? É o momento em que você vai apresentar para a igreja os assuntos sobre os quais você quer, então, desenvolver, você quer explicar. São os 3 pontos sobre a mensagem. E daí eu recomendo que nesta introdução você apresente, então, esses 3 pontos sobre os quais você vai tratar. Mas para a gente introduzir, o que nós podemos fazer aqui nesse capítulo 17 do livro de 1 Reis? É apresentar para os irmãos a situação, primeira, política, a situação social e a situação principalmente religiosa em que Israel, naquela ocasião, ela se encontrava. Principalmente falar que na oportunidade Israel estava dividido em 2 partes, sendo que 10 no norte, como está escrito, a nação do norte, 10 tribos, e que nessa ocasião o rei era Acabe. E no sul, 2 tribos, Benjamim e Judá, com o centro em Jerusalém. No norte, o centro era Samaria. Então, o povo que estava no norte, nesta ocasião, eles não estavam muito bem alinhados com Deus, pois lá em cima, Acabe e principalmente a sua esposa Jezabel eles colocaram altares lá no norte e no sul. Isso aí já tinha sido ideia de Jeroboão, quando ele dividiu o reino, né, em 2 partes, aí ficando o sul com Roboão e lá no norte com Jeroboão. O povo lá em cima já não tinha compromisso com Jerusalém. Eles tinham os próprios altares e depois, com o passar do tempo, acabou que introduzindo outros deuses das outras nações, e a vida religiosa ficou uma mistura, de modo que não havia mais compromisso único com Deus vivo, Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E isso estava ferindo a lei de Deus, que proibia de ter outro lugar para culto se não fosse o lugar onde estava a arca, que no caso era Jerusalém. E dessa forma o povo, religiosamente falando, estavam afastados da presença de Deus e cada vez mais piorava. Assim Deus levanta o profeta Elias neste contexto, e Elias então vai profetizar para casa, para o palácio, para Acabe e para o povo. E o primeiro, então, ponto que nós vamos destacar é a palavra de Elias, determinando ali que não haveria mais chuva na terra, senão segundo a sua palavra. O segundo ponto que nós vamos destacar é a obediência desse profeta a Deus, quando o Senhor o manda ficar lá na beira de um ribeiro, e que lá Deus iria provê-lo, né? Ali ia vir providência de Deus para a sua vida. E terceiro, ele vai ficar ali até que Deus mude o plano e Deus mude a direção. Esses são os 3 pontos que me proponho a falar aqui com vocês desse texto e que oriento então vocês a falar. Ora, nesta ocasião, então, Elias, ele vai falar que não haveria chuva mais sobre a terra, senão segundo a sua palavra. Quando nós vamos lá para a carta de Tiago, capítulo de número 5 e o verso de número 17, nós temos uma referência no Novo Testamento a respeito dessa passagem. E diz Tiago: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por
3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. 3 anos e meio, então, nós temos que esta palavra de Elias trouxe um efeito, trouxe ali um resultado sobre a terra de Israel. 3 anos e meio sem chuva. Imagine o caos que se tornou aquela terra. Tudo isso por causa de quê? Do afastamento do povo da palavra de Deus. Recuou da palavra de Deus. Se esqueceram da palavra de Deus, então Deus vai trazer o seu juízo. E o juízo vem através de um homem que ele levantou para ser portador dessa mensagem. Embora o homem seja falho, embora o homem seja sujeito a muitas paixões, como Tiago diz, mas o que está agindo é Deus, é o Senhor que age através do homem. Então, o que faz com que aconteçam os resultados não é o próprio homem, não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem o poder para então operar aquilo para que ela foi enviada. Dessa forma, nós podemos também lembrar do profeta Isaías, quando o Senhor diz: a minha palavra, ela nunca volta para mim vazia. Antes, ela cumpre aquilo que me apraz. Para aquilo que eu a enviei. E nesta ocasião, a determinação de Deus era, o juízo de Deus, não vai haver chuva sobre a terra. Embora Elias tinha dito, segundo a minha palavra, mas era um homem que falava sempre segundo a palavra de Deus. Assim também nós devemos aprender que todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, que seja para falar a palavra de Deus. Não deixar aí abrir a boca para palavras ociosas, para palavras vazias, tão pouco palavras de maldição, mas que nós tenhamos conosco uma palavra de Deus. E a palavra de Deus conosco, muitas vezes, não quer dizer que seja só de prosperidade, que seja só para profetizar saúde. Olha aqui, esse homem estava profetizando uma correção, um juízo de Deus sobre aquele lugar, posto que estavam afastados de Deus. Ora, mas e a situação do profeta? Como que fica? Então, a palavra de Deus para o profeta agora, que é o nosso segundo ponto, é que ele deveria sair dali e ir para um lugar onde Deus havia lhe reservado. E esse lugar aqui é à beira de um ribeiro, o ribeiro de Querite. Só que aqui nós temos algo muito interessante para destacar nesse segundo tópico da nossa mensagem. Aquele ribeiro, ele era conhecido como um adi. O que é um adi? É um tipo de ribeiro que ele não tem a sua origem numa fonte. Ele não tem fonte própria. Ele é um tipo de ribeiro que ele dependia de chuva. Então, na época da chuva, o ribeiro tinha água. Mas, quando chegava no tempo da seca, aquele ribeiro se secava. E olha que interessante isso aqui. Deus vai falar para Elias sair de onde estava e ir para o beiro do ribeiro, para a beira do ribeiro, onde o Senhor mandaria providência para ele, o alimento para ele, e que ele beberia, se sustentaria naquele ribeiro. Mas Elias, ele era um tisbita, ele era daquela região, ele conhecia muito bem aquele lugar, e como ele havia dito que não haveria chuva sobre a terra, como que ficaria então a sua situação na beira de um ribeiro, cujas águas, com o passar do tempo, iria se secar? Ora, a palavra de Deus tem que ser obedecida. Nós não estamos na condição de ficar questionando a Deus. Senhor, tu mandas-me fazer tal coisa, mas o resultado disso, amanhã ou depois, como que será para mim? Ora, Elias não questiona a Deus.
o destaque aqui da nossa mensagem neste ponto é que ele vai obedecer. Verso de número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Todos aqueles que andam com Deus devem fazer as coisas conforme a palavra do Senhor. Não importa se você está lá na frente enxergando os resultados físicos, materiais. Quem é de Deus, quem anda com Deus, não olha com olhos carnais, sempre vai enxergar pela fé. Olhe pela fé, enxergue pela fé o socorro, a ajuda e a providência de Deus. Agora, se Deus mandou ficar na beira do ribeiro, permaneça aí até que Deus mude novamente a direção. E Elias ali permaneceu então. E a Bíblia nos diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Olha a providência de Deus. Não importa o quem, ou de onde virá socorro, mas o socorro chega. A ajuda de Deus vem. Quando é que vem? Quando eu obedeço a palavra dele. Quando eu ando conforme a palavra de Deus, o socorro de Deus sempre vem. Deus envia, pois Deus, ele se compromete com a sua palavra. Não é homem para mentir, tampouco filho do homem para se arrepender daquilo que falou. Se Deus, ele diz que vai fazer, confie. Se Deus prometeu, espere com paciência. Até que o Senhor, então, ele mude a direção. E Elias, imagine a situação. Pão e carne chegava, mas o ribeiro está secando. A cada dia que passa, Elias está observando o ribeiro. E cada vez que vai lá buscar a água para saciar a sua sede, o volume de água é menor. E vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo, pois não há chuva sobre a terra. E está secando aquela providência. Aquele seu socorro está diminuindo, mas ele vai bebendo daquele ribeiro até quando pode. Não sai daquele lugar, não questiona Deus, não ora a Deus falando, Senhor, olha a situação. Não, simplesmente obedece. Como que é bom quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós temos o propósito de obedecer. Naquela ocasião, veja, era uma palavra que ele ouvira de que forma? Hein? Não tinha naquela época algo escrito para ele ler e se alimentar. Não. Hoje nós temos a Bíblia com seus 66 livros. Por que hoje não se consegue mais viver com tranquilidade na presença de Deus? Sempre existe uma ansiedade, sempre existe uma preocupação com o dia de amanhã, sempre existe uma preocupação, uma solicitude da parte do homem, sendo que nós temos conosco. Não foi só uma palavra que foi falada, e vocês sabem muito bem quantas vezes ouvimos uma profecia, uma palavra falada, e aí a memória ela tende a pegar e a encaixotar essa mensagem, ou seja, vai cair no esquecimento. Nós vamos nos esquecer dessa palavra. Agora, nós temos conosco a Bíblia. Aqui não tem como se esquecer. Está registrado, está escrito. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite, para que isto fique fresco. A promessa de Deus, ela fique fresca na nossa memória, para que nós não nos esqueçamos dos mandamentos de Deus. Você tem na mão aqui, para ler, para meditar, acordar de manhã e fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Aliás, o propósito desse programa que nós fazemos de segunda a sexta-feira, das 7h20 às 8h30 da manhã, este propósito é fazer com que nós estejamos voltados para a palavra de Deus. Você está ouvindo essa mensagem ou assistindo, se estiver assistindo pelo YouTube, e eu acabei de falar do programa Jesus é Salvação, você quer acompanhar, eu vou deixar o link da rádio, da web rádio, do aplicativo para você baixar na descrição do vídeo.
baixe e acompanhe conosco se você não é ouvinte do programa Jesus e Salvação, tá bom? Então, nós temos esse propósito todas as manhãs de estarmos voltados para a palavra de Deus, para alimentar a nossa alma, para sempre nos mantermos firmes na presença do Senhor. Olha, as coisas estão mudando ao redor e está ficando cada vez mais difícil. O ribeiro, a providência está secando. E o que é que eu vou fazer? Fique calmo, fique tranquilo. Espere a palavra de Deus chegar até você. Não se mova da tua posição, não se mova do lugar onde você está, onde Deus mandou você ficar. Fique. Se Deus mandou você para a beira do Querite, fique à beira do Querite. Está chegando ajuda, mas você, cada vez que você olha para o ribeiro, ele está se secando. Ora, e se secou mesmo. É certo que ia se secar. Então nós temos algo que é natural. Então preste atenção nessa aplicação da mensagem. Todas as vezes que nós observamos ao redor, há coisas que estão acontecendo ao nosso redor que são coisas naturais. Elas não é o diabo. Viu? Não é o diabo. Ah, não, é Deus. Irmãos, tem coisas que são naturais. O que está acontecendo com Elias aqui é algo natural. Consequência, verdade da sua profecia. E que ele está observando. Mas é algo natural. Não tem chuva sobre a terra. Não tem chuva, então um ribeiro daquele tipo que eu já disse que vai se secar. É normal. Ora, as coisas naturais vão se findando, vai se acabando, nós estamos precisando do milagre. Não se preocupe, quando os recursos humanos naturais se acabarem, Deus entra com milagre. E daí na última parte da nossa mensagem, verso de número 7, sucedeu que passado dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Verso 8, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Pronto. Veio a palavra de Deus. O socorro de Deus chegou nas horas mais complicadas, nas horas mais difíceis, quando todas as portas se fecham. Você pode esperar que a providência de Deus vem, que a palavra de Deus vem. Deus, ele sabe perfeitamente até quanto nós podemos aguentar numa situação adversa. Viu? Quando Deus ele nos coloca, como colocou Elias, à beira do ribeiro, e Deus também está vendo que o ribeiro está se secando, mas Deus o manda por ali, por quê? Porque Deus ele sabe o tempo certo de Elias ficar, e Deus sabe, já tem outra porta aberta. Quando esta porta se fechar, Deus já tem outra aberta. Pode ficar tranquilo, pode ficar descansado em Deus. Sossegue, descanse a tua alma. Fale para a tua alma ficar tranquila. Fale para a tua alma descansar no Senhor. Vamos olhar para o salmista, para um texto extraordinário aqui dos Salmos de número 42. Olhe só, Salmos de número 42. Como um cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? É o momento do conflito, é o momento da adversidade. Imagine Elias, tem o que comer, mas está faltando água, a água está acabando. A água está acabando e todos nós sabemos muito bem, sem um alimento você sobrevive um tempo muito maior do que você sobrevive sem água. Sem água não tem possibilidade. Sem água você não vai aguentar 48 horas ou 36 horas, você não vai ficar sem água. Sem comida até você fica. Agora, sem água,
Não, sem água naturalmente você vai ter que ter. E ele agora está nesse conflito. Imagine a situação, imagine a pressão psicológica, física e também espiritual que existia sobre ele naquele momento. Em esperar, até quando eu devo esperar uma orientação de Deus? Quanto tempo Elias ficou ali esperando e vendo aquele ribeiro se secando? Mas é o momento que nós devemos dizer para a nossa alma: espera em Deus. A voz que está do lado de fora está sempre, ou até mesmo lá dentro, né? Sempre naquele conflito dizendo: onde está o teu Deus? É o momento mais difícil que nós estamos atravessando, e a pergunta sempre é: onde está o teu Deus? Cadê a ajuda? Olha, Deus te colocou nessa situação e você vai ficar aí parado até quando? Diga para ele: eu vou ficar aqui parado até que Deus me mande uma nova orientação. Enquanto Deus não mandar uma nova orientação, eu ficarei aqui parado, esperando em Deus. E o salmista dizendo no verso de número 5, e ele naquela batalha interna: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. O salmista está trazendo à memória o quê? Aquilo que lhe pode dar esperança, dos momentos em que ele esteve na presença do Senhor, da providência, do socorro, daquela hora que Deus estava falando poderosamente com ele, e ele está se alimentando disso agora, até que Deus mude a situação. Então vamos voltar para 1 Reis capítulo 17. A palavra de Deus veio e Deus dá para Elias uma nova direção. Dessa forma, nós vamos encerrar a nossa mensagem dizendo: quando nós estamos na presença do Senhor e nós abrimos a nossa boca para profetizar, muitas das vezes, dessas palavras que nós profetizamos, nós também vamos ser participantes dela. Se profetizamos da parte de Deus prosperidade, abundância, vamos usufruir. Mas muitas das vezes, quando Deus nos manda falar a respeito de juízo, de correção, também vamos passar juntos nessa situação. Mas uma coisa é certa: se tem muita gente que não crê mais na palavra de Deus e não quer andar em conformidade com a palavra de Deus, nós devemos nos postar diferente. Nós devemos nos comportar de forma diferente. Nós devemos obedecer a Deus e andar conforme a vontade de Deus, até que Deus ele venha e nos redirecione os passos. E pode ficar tranquilo que a direção de Deus ela chega, a palavra de Deus ela vem, pois o nosso Deus ele é um Deus que não tosqueneja e nem dorme, o guarda de Israel. Ele está vendo a situação. Espere, tenha paciência, porque o socorro de Deus vai chegar. Amém.